Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e hoje nós vamos iniciar um novo livro, que é o livro Mecanismo da Mediunidade. Esse livro foi dividido em 5 programas. Nossa, mas o outro foi dividido em 4? Pois é. Esse livro é um pouquinho mais complexo ainda que o Evolução em Dois Mundos, porque ele vai mostrar com profundidade o processo mediúnico. Existem na literatura espírita ótimos livros, do Comandante Edgar Morin, o Livro dos Espíritos, que os espíritos passaram para Kardec, são livros extraordinários. O próprio Divaldo tem vários livros muito bons. Tem um livro aqui do Divaldo chamado Mediunidade, Desafios e Bênçãos. É um livro fino, mas ele pega bem profundo, não no mecanismo da mediunidade, mas nos aspectos morais da mediunidade. É muito, muito interessante o livro. Eu estou terminando de ler ele. Então, nós vamos trabalhar um pouco esse contexto. Então, de novo, como eu falo sempre, eu vou falar até o final desses nossos estudos. O objetivo desse nosso estudo não é eliminar a leitura do livro, mas sim criar motivação para ler os livros. Poxa, esse livro aí, o Mecanismo da Mediunidade, pode ser interessante, está falando umas coisas, vou pegar o livro e vou reler, porque eu lembro que eu li lá, ou não li nunca esse livro, eu vou ler o livro, isso é muito interessante. Tá? É o objetivo nosso aqui. Bom, o que eu pôr aqui como conteúdo, eu estou olhando aqui do lado, porque tem o meu notebook aqui, então eu dou uma olhadinha lá para pegar a sequência certinha. Então, o que acontece? Ele vai fazer todo um estudo da mediunidade à luz da ciência, ou seja, ele vai, apesar da ciência não aceitar a mediunidade, bom, vamos lá, a ciência não aceita Deus, não aceita vida após a morte, não aceita espírito e não tem pouco mediunidade. Todos os conceitos espíritas ainda não são aceitos pela ciência oficial, não existe nenhum mecanismo ainda nesse sentido, porque existem interesses políticos, existem uma série de situações que impede, mas acreditamos que dia virá em que a ciência oficial, ensinada na escola, vai reconhecer a existência de Deus, vai reconhecer a existência do Espírito, da continuidade da vida e a possibilidade desse intercâmbio entre nós aqui e eles do outro lado da vida. O livro é composto de 26 capítulos, 188 páginas e foi escrito pelo nosso querido Chico e pelo Valdo Vieira. O André Luiz faz analogias utilizando conceitos de física, de uma isso é interessante. Para explicar a conexão mediúnica, o André Luiz, nós vamos ver no livro, o André Luiz vai fazer uma espécie de uma conexão elétrica. Então você tem a bateria, a lâmpada e os fios da bateria na lâmpada. Ele vai dizer a bateria é o espírito comunicante, a lâmpada é o médium receptor. E os fios é a conexão que existe entre eles. Se nesse fio for mal apertado, né, mal ligado, a conexão, ou seja, a luz vai ficar ruim, né? Então ele vai fazer esse tipo de analogia. Então vamos lá, considerações também iniciais. Dinâmica universal, física clássica, física quântica. Em alguns momentos ele vai citar física quântica. É importante que entendamos que física quântica não foi feita para provar espírito. A física quântica foi desenvolvida por uma infinidade de cientistas no começo do século XX para explicar o comportamento das estruturas intratômicas, né? Das partículas atômicas. Porque as partículas, elétrons, prótons, elas não se comportam igual ao mundo aqui. Ela tem um comportamento diferente que a física tradicional não consegue explicar. E aí nasce, então, a física quântica. Ele vai citar em algum momento a teoria do caos, uma tentativa de explicar a vida, os acontecimentos dentro de um contexto do acaso. Então, existem milhões e milhões e milhões de pessoas, milhões de cientistas que entendem que a teoria do caos é real, ou seja, tudo é obra do acaso. Por acaso, as coisas foram indo e se tornaram um caminho. Por acaso, aquela árvore faz daquele jeito, porque aos milhares de anos as suas sementes foram sendo modificadas em função do ambiente e ela tem aquilo lá. Em parte não está errado,
a evolução material, ela acontece ao longo do tempo, mas há influências, e essas influências não são aceitas, influências espirituais. Há uma mão maior, um objeto maior, chamado Deus, é que vai ter o controle tudo sobre isso. Existe uma outra coisa que ele vai citar, chamado efeito borboleta, explicação de que tudo depende de tudo. O bater das asas de uma borboleta pode interferir num tufão do outro lado do mundo. Então, são várias teorias, vários conceitos, e o objetivo do André Luiz é trazer tudo isso dentro da ótica espírita. Então, vamos lá. Agitações e ondas. Primeiro capítulo, ondas e percepções. Tudo no universo está relacionado à energia, ondas, tudo é transformação de energia. A onda é composta de frequência, número de repetições por segundo e amplitude, altura do sinal. Tudo na natureza é composto de átomos, e esses prótons, nêutrons e elétrons. Atualmente, sabe-se que essas partículas são subdivididas em outras partes menores, os quarks, que por sua vez são menores ainda. Então, da mesma forma como Evolução em Dois Mundos, no livro Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz pouco vai falar sobre a estrutura do espírito. Ele vai falar sempre do perispírito. Então, enquanto eu estou no mundo físico, o meu espírito está ligado a esse corpo. Esse corpo deixou de existir, o espírito continua, mas ele continua tendo um outro corpo, um corpo sutil, que muitos chamam de corpo espiritual, que dentro, vamos falar assim, dentro está o espírito. E o espiritismo chama esse corpo espiritual de perispírito, ou seja, uma camada externa do espírito. E esse contexto do espírito é pouco trabalhado, mas o objetivo aqui é falar da mediunidade, essa faculdade que todos nós temos, uns mais, outros menos, e de como um espírito desencarnado consegue se ligar a um espírito encarnado e fazer esse contexto. Infrassom e outros reinos ondulatórios. Ele vai fazer um capítulo trabalhando sobre sons e lembrando a gente que nosso ouvido escuta de 50 ciclos por segundo a mais ou menos 12, 14, 15 mil ciclos por segundo. Ora, abaixo dos 50 ciclos por segundo, que nós chamamos 50 Hz, existe som, só que o nosso ouvido não escuta. Acima de 15 mil, pega aquela nota bem aguda do piano, do violino, desculpa, aquela nota bem aguda do violino, a gente escuta, mas você pode pegar uma nota mais aguda ainda, mas chega uma hora que a gente não escuta mais, nosso ouvido não escuta, mas não quer dizer que ela não exista. É onde ele quer chegar, né? Acima desse chegamos no ultrassom, que chega a 40 mil ciclos por segundo, que não ouvimos, mas nossos cães escutam. Por isso, pelo amor de Deus, pessoal, larga essa porcaria dessas bombas de São João, de Ano Novo. Você escuta aquele o estampido, né? Tá, só que existe um outro estampido que está fora daquele ali, que está numa frequência muito mais alta, que machuca demais o ouvidinho dos bichos. Eu moro aqui no meio do mato, né? Moro fora de São Paulo. E quando chega essa época, a gente vê muitos passarinhos mortos. Os passarinhos morrem com esse som. Animais ficam completamente loucos, que são sons que... Mas nós não escutamos. Nós não escutamos. Para uma pessoa com pouca sensibilidade, falar, deixa para lá. Mas não podemos deixar para lá, pessoal. Não podemos. Primórdios da eletrônica. O progresso humano ocorre invariavelmente no plano maior. Há 600 anos antes de Cristo, Tales de Mileto observa a excitação do âmbar, ou seja, uma peça que se eu esfregar, ela atrai pelo, atrai coisas. E ele fala isso aí, ele começa a entender a eletricidade, começa a entender que há minúsculos corpúsculos envolvidos aí, que são os átomos. Depois ele vai falar do raio-x da radioatividade, porque com a evolução do conhecimento humano, começou a se perceber que essas ondas, que para nós escutamos uma faixa, se continuar elevando essa frequência mais, nós vamos chegar nas frequências de rádio. Subindo mais ainda as frequências de televisão, subindo mais ainda as frequências usadas por um rádio que nós chamamos de celular, que não deixa de ser um rádio. Ele transmite ondas para uma antena, recebe, ele é um rádio. Só que nós
como me chamam de celular, porque ele trabalha por células, né? As antenas são células. Pois é. E essas frequências subindo ainda mais, nós vamos chegar num contexto chamado raio-x, que envolve agora o envio de partículas, elétrons, em alta velocidade. Só que aí nós começamos a entrar no campo da física quântica. Porque a física quântica fala que um objeto quântico, por exemplo, um elétron, depende de como nós estamos tratando ele vai ser visto como partícula. Depende de como nós estamos tratando ele vai ser visto como onda. Vai ser visto como uma energia, vamos dizer assim. Eu não vou entrar em muitos detalhes com relação à física quântica, porque o tempo não me permite. Mas é de suma importância que a gente entenda que a matéria como a gente conhece, essa aqui é a matéria, ela não é bem isso, não. Existe muita coisa. Isso aqui, tudo que está na natureza é energia. Ela pode estar, vou usar um termo bem pequeno, mas vamos lá. Essa energia está solidificada. Então, ela está na forma de matéria. Mas, por exemplo, se eu pegar esta caneta aqui e arremessar ela na velocidade da luz, ela deixa de ser uma caneta. Ela se decompõe, ela tem uma série de coisas que vai acontecer, ela vai encurtar de tamanho, um monte de coisa. E que não tem nada de espiritual, pessoal. É pura física avançada. Nesse capítulo que fala sobre fótons e fluidos cósmicos, ele vai nos levar a um breve estudo sobre a luz, né? Einstein nos mostra o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Você tem uma chapa de metal. Quando a luz bate ali, a luz é um fóton. Ela bate, ela arranca energia da superfície do metal. Einstein ganhou o prêmio Nobel por isso. E graças a esse estudo do Einstein, hoje, não precisa ninguém ficar ligando a luz do poste lá da rua. Existe um sensor lá em cima que, enquanto está batendo luz, ele está deixando um relézinho lá desligado e a lâmpada está apagada. À noite, quando não bater luz, esse relé vai ligar e vai ligar a luz automaticamente. O relé fotoelétrico. Em cima das casas, hoje, nós temos uma infinidade de recursos para a produção de energia. Tudo vai partir de um princípio que o Einstein deixou para a gente, né? Excitando o átomo com calor, vai acelerar os elétrons. Se elevando a 1000 graus, os elétrons abandonam as órbitas dele em volta. A 100.000 graus, o átomo explodiria, deixaria de existir. É um negócio meio louco. Mas por que o André Luiz está falando tudo isso? Para nos levar no programa 2, 3, 4 e 5 a uma análise da mediunidade. E nesse primeiro, ele está analisando o contexto das energias, dos fluidos, de tudo mais. Mecânica ondulatória. Um francês chamado Louis de Broglie enunciou o princípio de cada partícula de matéria está acompanhada com uma onda que a produz. Compton mostrou que ao aplicar energia a uma luz vermelha, vai gerar ondas mais curtas, caminhando para a cor azul. Se continuar excitando o átomo, vai para a cor violeta, chegando às energias de um tipo de um raio gama, de um raio de altíssima energia, de alto poder penetrante na matéria. Então, quando você olha um fogo vermelho, ele não é tão quente quanto um fogo azul. Porque o fogo azul, o átomo está muito mais excitado. Então, a energia de calor ali é muito maior. Tudo que foi mostrado até aqui foi para preparar-nos para entender os fenômenos mediúnicos e suas consequências. Aí ele começa a falar de material mental. Então, se você pegar o livro e ler o capítulo 1, 2 e 3, você vai ter uma aula de física, uma aula profunda. Eu resumi aqui em poucos minutos, porque não dá para a gente trabalhar com essa profundidade que você consegue obter lendo o livro. Nesse capítulo 4, ele vai falar que o pensamento do Criador e das criaturas. O universo é formado por forças dinâmicas que expressam o pensamento do Criador, de grandeza indevassável. O homem palidamente ausculta algumas das propriedades que fluem das energias profundas dos princípios alimentares. Espíritos angelicais, o homem, os animais, todos têm uma frequência de vibração. Todos nós emitimos energias, todos nós emitimos ondas. Depois ele vai falar de uma coisa que o André Luiz defende isso há muito tempo, em todos os livros, chamado Formas Pensamentos. Os pensamentos dos indivíduos normais movimentam átomos inteiros que formam ondas muito longas. Pessoas em oração emitem ondas de comprimento médio. Em emoções profundas, súplicas,
estabelece ondas de frequência maior e mais curta. Da mesma forma que existe a matéria física, temos a matéria mental, que é real e detectável. Então, quanto mais você está em uma atitude sublime, maior é a frequência, mais profunda é essa frequência. Então, quando eu penso alguma coisa, eu emito energia, eu emito onda, eu emito pensamento. Não tenho o que fazer. Por isso que você entra, por exemplo, numa casa espírita, num dado momento você vai entrar lá para assistir uma palestra, você entra na sala, é um ar agradável. Certas igrejas que você vai, quando você entra, é uma coisa agradável, porque ali as formas, os pensamentos que estão ali dentro estão com um objetivo maior. Então cria um halo de energia muito bom. Diferente de certos lugares que se você for, você fala, não, eu não quero ficar aqui dentro, eu não estou aguentando ficar aqui dentro, a energia é muito ruim. Porque as pessoas que estão lá estão manipulando energias ruins. Corrente elétrica e corrente mental, olha lá, dínamo espiritual. O autor espiritual faz uma afirmação profunda a ser estudado pela ciência. Associações inteligentes de matéria mental se sobrepõem às associações atômicas. O espírito tem a capacidade de gerar energia, pois ele é um dínamo espiritual. O circuito fechado elétrico, gerando condutor e receptor, por exemplo, uma lâmpada, tem sua similaridade no circuito mediúnico, pois temos o gerador, espírito comunicante, e os condutores, a ligação, e o receptor, o médium. Isso é muito profundo, porque isso explica, pelo menos um pouquinho, os milagres de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Jesus era um médium na sua versão mais elevada possível, que ele podia fazer curas, mas aquilo não era milagre, aquilo era que ele tem, né, porque ele está vivo, pelo nível de evolução que ele está, ele tem a capacidade de movimentar as forças para provocar a correção das coisas. Então, a pessoa está cega, ele vai lá e faz voltar a ver, porque é milagre? É milagre porque as pessoas não entendem. Mas hoje, estudando todo esse contexto das energias, nós vamos ver que ele tem o poder de manipular energias e corrigir. Eu também tenho, você também tem. Pois ele disse, vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. A questão toda é que nós não temos fé. Nós não temos fé em nós não temos fé em Deus, nós não temos fé. Nós temos dúvidas, medos. Medo é um negócio muito sério. O medo na nossa vida é algo extremamente sério. Nós temos medos, nós temos muito medo. Ah, não, eu sou corajoso. Não é corajoso, nada. Nós ainda somos espíritos que estamos muito dependentes de uma infinidade de coisas para nos libertar, para sermos mais, para desenvolvermos dentro de nós uma capacidade que nós temos de fazer muita coisa. Muitos filmes já mostraram isso, de pessoas que acontece uma coisa diferenciada na vida dele. Tem um filme há muito tempo atrás que eu vi, de um cara, ele caiu um raio nele e despertou no cérebro uma infinidade de valores e ele passa a ser um verdadeiro super-homem. Eu falei, poxa, o filme é uma fantasia, claro, mas tem ali um contexto lá dentro muito importante, é de que nós temos as condições para todos nós sermos um Cristo. A questão toda é a gente querer e começar a trabalhar para isso. Ninguém vai se tornar um Cristo da noite para o dia. Não vai ser nessa encarnação aqui que eu vou sair já. Imagina. Nós vamos precisar de muita encarnação. Pois foi o que Jesus disse para Nicodemos. Mestre, como eu posso ver o reino dos céus? Ele diz, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. É necessário reencarnar várias, para a gente aprender, para a gente modificar, para a gente abrir a nossa mente para as coisas mais profundas da alma. Estamos muito ligados às coisas pequenas da vida, muito ligado a valores ocasionais, valores temporários. A força eletromotriz e força mediúnica. Ambas as forças podem resultar de benefício. A força eletromotriz e a corrente elétrica. E a força mediúnica, todos nós estamos tentando entender agora. Ambas as forças podem resultar de benefício para a humanidade. Sim, eu aqui só estou conversando com vocês graças à evolução da tecnologia que mexe com a força eletromotriz e cria equipamentos. Eu sou da área de eletrônica, dou aula da área de eletrônica, trabalho com eletrônica. Então, eu acho fantástico
essa possibilidade de pegar aquela corrente elétrica que acendia a luz e transformá-la de um jeito que nós estamos usando aí, telefone celular, computador e uma série de coisas, que é a transformação da energia. E o que o André estava querendo colocar é, possamos fazer isso com a corrente mediúnica. A força eletromotriz, medida em volts, que é a tensão, né, é empregada na indústria e no progresso em geral, como acabamos de falar. Agora, a força mediúnica na troca, consciente ou inconsciente dos princípios ou correntes mentais, podendo gerar grandes bênçãos de socorro às necessidades humanas ou contribuindo para a expansão cultural e educacional. Sim, quando nós estamos lendo esse livro do André Luiz, nós estamos fazendo a segunda parte, porque graças à mediunidade foi captada pelo médium essas informações, esses livros estão à minha volta aqui espírita, ou livros de filosofia, ou livros disso, aquilo outro, ou livros de ciência, que o cientista se conectou automaticamente através de uma inspiração, de uma intuição, e percebeu e captou da espiritualidade informações para criar uma teoria, criar um desenvolvimento científico. E também gerando bênçãos, socorros, porque justamente a mediunidade vai levar uma palavra de consolo, de ajuda. Partiu o filho daquela pessoa e a mediunidade vai mostrar para a pessoa que ficou que aquele filho dela, ele continua vivo lá na espiritualidade. Às vezes ele está muito bem, depende de quem ele era, às vezes ele está precisando de ajuda, de preces. Então, nós chegamos a um ponto da primeira parte do livro Mecanismo da Mediunidade. Conseguimos falar um pouquinho aqui do que vem a ser energia, corrente elétrica, o fluido mediúnico que vai fluir entre o médium e o espírito, todo esse contexto, porque na segunda parte nós vamos começar a caminhar para a mediunidade propriamente dita e suas variações, os tipos de mediunidade, as mudanças que a mediunidade está sofrendo no mundo, tudo isso nós vamos ver nos próximos capítulos do nosso programa O Espiritismo em Nossas Vidas, que no momento está avaliando, estudando, trabalhando as obras de André Luiz. Fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e até o nosso próximo programa.